começando pela regra geral de respiração. Primeira regra é a regra geral de respiração. Vamos simplificar. Vamos colocar só, não regra geral, mas só a primeira regra de respiração. Existem 7 regras de respiração, ok? Mas só que todas as outras 6, elas nascem praticamente, são baseadas na primeira. Combinado? A primeira regra de respiração qual é, Manuel? A primeira regra qual é? Exato. Então, ar, movimentos para cima com, e movimentos para baixo sem. Esta é a primeira regra, e é a mais importante. Daí vem as outras regras. Vamos colocá-las aqui do ladinho. Segunda regra de respiração, Rafael. Torção. É sempre feito com expiração. Outra regra, terceira. As retroflexões com inspiração conectadas. Então, é retroflexão. Tem alguém batendo aqui. De bruços. Bruços se escreve com 2 S? C cedilha? São feitas com inspiração. Alguma outra regra geral? Outra. 1, 2, 3. Faltam 3. Isso aqui é fácil, né? Você está de bruço, você faz uma retroflexão, você está levantando. Está levantando é esta, né? Essa daqui é a única que foge, de verdade, porque não é nem para cima nem para baixo. É torção. Então, posições de equilíbrio, onde não há movimentação da coluna, a respiração é livre. Então, em equilíbrio e sem movimentação, igual a respiração livre. 1, 2, 3, 4. O que mais? Musculares são feitas com... Isso. São feitas com ar. 1, 2, 3, 4, 5. Antiflexão. Opa! São 7. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta. Antiflexões e lateroflexões são feitas com expiração. São feitas com expiração. E a última. Na dúvida, faça tudo sem ar. Que com os pulmões vazios, você não tem risco nenhum de comprimir absolutamente nada. Ok? Então, a última é, na dúvida, é feito tudo sem ar. Ok? É a coringa. Solta o ar e faz sem ar, que vai dar certo.
Combinados? Então a gente vai apagar tudo isso daqui, hein? Foi só para ilustrar. E a gente vai passar para a segunda regra geral. Segunda regra geral é a regra de permanência. Muito bem, isso mesmo. E qual é a permanência? Ótimo, então vamos lá. A gente pode resumir, se eu fosse resumir, tá certo, mas se eu fosse resumir, permanência é máxima. Máxima que você puder. Mas a gente pode definir da seguinte forma. Em sala de aula, quem determina a permanência é o professor. Dependendo da antiguidade da turma, dependendo do praticante, dependendo da posição, do contexto da aula. Então, em cima de tudo isso, o instrutor ele determina qual que vai ser a permanência. Tirando o Rafa, que até todo mundo cair. Ou morrer. Mas todos os outros... Ele faz um pupurri. Ele tá bonzinho agora? Oi? Os alunos vão ficar tudo gordo pelo tudo. Daí, existe a prática sozinho. Ou em casa. Na prática em casa, daí agora sim, a gente divide. Agora, como a Ju falou, se é o aluno iniciante, entenda iniciante, aquele que tem 5. Aquele que tem menos de 5 anos, a permanência vai ser limitada pela respiração. Então, se ao fazer a posição, o movimento é para cima, ele vai reter com ar, enquanto ele conseguir reter, ele mantém a posição. Se é movimento para baixo, enquanto ele conseguir reter sem ar, é o momento, é o tempo que ele fica. Esses 5 anos está no tratado, tá? Se eu fosse falar para aqui em casa. Adorei. Estou bem à vontade, estou em casa. Se for aqui em casa, na unidade, na nossa casa, sob supervisão do instrutor, você tem um professor, esse professor te acompanha, eu diria 1 ano. 1 ano já dá para o aluno ter uma boa noção do seu próprio corpo, tá? Então, o avançado... que seria maior que 5 anos, é o bom senso, que determina o quanto que ele vai permanecer. Existe um outro tempo de permanência, que é o tempo de coreografia. Quanto tempo que a gente permanece na coreografia, senhor Rafael Santos? É bem pouquinho. Eu queria inovar. Coreografia de uma cena só. É. 1 segundo. Se fala é 1 segundo.
Então, quando você faz a posição, você faz a passagem, você faz a posição, ali você deve contar 1 segundo. É o tempo para que as pessoas possam bater uma foto. Ok? Bom. Obviamente, se você estiver fazendo a coreografia, eu peço para você contar até 3. Porque normalmente você conta como? 1, 2, 3. Tá ansioso, tá correndo, você faz 1, 2, 3. Conta até 3. Para o treino de permanência, existe é usual a gente brincar com o treino de permanência de 1 segundo. E a cada dia você aumenta 1 segundo. Ao fim de 1 ano, você terá permanecido 365 segundos na mesma posição. Tá? Então, se você treinar a mesma posição todo dia e for aumentando 1 segundo por dia, depois de 1 ano você está fazendo 365 segundos. Perfeito? E isso é a mesma ideia de que todo dia você levanta um bezerro. Você vai lá, pega um bezerro todo dia. Depois de algum tempo, você está levantando um touro. É a mesma ideia. Depois da regra de permanência, a próxima regra geral é a regra de repetição. Enquanto a permanência na posição é máxima, a repetição é mínima. Quanto que se deve repetir? Não se repete. Não se repete a posição. Então, é como você espremer uma laranja. Você vai lá, começa a espremer. Terminou de espremer, sobrou bagaço. Vai tentar espremer de novo? Não dá, já saiu todo o sumo da fruta. Então, a gente não repete a posição. Ao invés, se você precisa desfazer para repetir, permaneça. Essa é a ideia. Existe uma situação muito especial na qual você acaba repetindo uma posição. Que situação é essa? Você está treinando, é o treinamento do asana. Você não faz um kakasana, e daí você vai lá, tenta uma vez e cai, daí você tenta outra, cai, tenta outra, mas você não conquistou o asana, você não consegue. Mesmo acontece com o Sirsasana, com a invertida sobre os antebraços. Então, você vai treinar, ou às vezes você vai fazer permanência em variações mais simples, com a ideia de que você, com o tempo, você consiga conquistar aquela posição completa. É a única situação na qual a repetição é permitida, ok? Na maior parte das vezes, ela não é permitida. A ideia de repetição dentro do yoga vem com a invasão britânica na Índia, que o hindu passava a olhar o britânico com aquele ar de que ele é o conquistador. Então ele podia mais, ele sabia mais, ele era mais poderoso. Então vamos imitá-lo. Isso aparece no livro do próprio Sir John Woodruff, quando ele fala que no livro Shakti Shakta, onde ele fala que a cultura indiana estava sendo perdida. O conhecimento dos Shastras, o conhecimento do Tantra estava sendo perdido devido à ocidentalização. Isso em 1950, hein? A ocidentalização. É, terrível, né? É, terrível. Então, a ocidentalização. E que o hindu achava que as coisas que vinham do Ocidente eram melhores do que aquelas que eles tinham lá na própria Índia. Então, eu lembro uma vez, eu estava com meus 16 para 17 anos, eu estava vendo um documentário das primeiras expedições que tiveram para o Everest.
E daí estava a primeira expedição. Eles estavam subindo, então filmado em preto e branco. Isso passou na Cultura, na hora do almoço. Às vezes eu parava para almoçar e assistia o documentário. E daí eles estavam na expedição, quando no meio do caminho aparece o Yogin. Que não é um Yogin, é um fakir, né? Era um cara que queria ganhar uns trocos. Daí, a hora que ele vê a caravana, ele para, deita no chão, monta um Sikhasana, invertida sobre a cabeça, cruza as pernas em Padmasana, rapidinho, tchup. E daí ele começa a baixar e subir a perna. 1, 2, 3, 4, porque eram os ocidentais chegando, os ingleses, e ele começa a fazer como se fosse ginástica, né? Exatamente, para que os ingleses vissem a performance e jogassem alguns trocados. É assim, desse jeito que começa a deturpação. Então, repetição, 0. Primeira regra, de respiração. Segunda regra, de permanência. Terceira regra, de repetição. Quarta regra... Sim, mas daí você não está repetindo uma posição. Você está repetindo uma coreografia. Você está treinando uma coreografia. É diferente. O que seria repetir uma posição? Seria assim, ó. Trikonasana. 1, 2, 3, 4. Não sei como trava as costas, né? Perde sentido. Perde sentido. E, por exemplo, você pega o livro Fundamento e Técnica do Hatha Yoga, do Antônio Bly. Se você pega esse livro lá, no fim ele tem um apêndice com técnicas. E, por exemplo, ele pede para algumas posições para repetir algumas vezes. Quando inquiriram o Antônio Bly de onde ele tinha tirado essa sequência de Hatha Yoga, ele falou que tinha tirado Shivananda Ashram, lá na Índia, lá no Himalaia. Foi lá, fez aula lá, e tinha um professor de Hatha Yoga lá, que deu essa sequência. Mas só que o que acontece? O Shivananda Ashram, ele não tem o método Shivananda. Eram os professores que iam, ficavam no mosteiro e davam aula. Entendeu? Tanto que a última vez que teve uma pessoa fazendo aula lá, antes da minha viagem, teve uma pessoa, acho que era da Itália. Bem, não me recordo o nome da pessoa, mas eu vou contar o conto que ele é interessante. Era uma ocidental, uma moça do nosso grupo que estava lá fazendo aula no Shivananda Ashram, fazendo uma prática. E daí perguntaram para o professor qual era o método, o melhor método de yoga. Adivinha que ele respondeu? O melhor método mais antigo é o Swastika Yoga. Imagina só o orgulho, né? Em pleno Himalaia, no Shivananda Ashram, uma aluna nossa, sozinha, fazendo aula lá, e quando pergunta para o professor, ele fala que o melhor método mais antigo é o Swastika. E é muito engraçado que eu estava lá, tchau, boa noite, que eu estava lá, e tinha um livro de nosso que era o Prática de Yoga Avançado do mestre. Acho que era Prática de Yoga Avançado ou era o Faça Yoga, que é a antiga versão que deu origem ao tratado. E o pessoal das outras linhagens iam lá buscar o livro do mestre para preparar a aula deles. Porque ficava lá numa casa de chá. E o mestre do ano que ia dava o livro pro cara que era amigo dele. E ficava lá, e as outras linhagens iam lá chupar o livro do mestre para dar aula em plena Índia. Legal, né? Em plena Índia. Então, respiração, permanência, repetição. Próximo é? Tem uma antes. Localização da consciência. 4.
Localização da consciência. Então, qual o local que a gente deve localizar a consciência, Ju? Onde está sendo requisitado. E qual é esse lugar que está sendo requisitado? Depende do quê? Me dá um exemplo. Pega lá o microfone e me dá um exemplo. Acho que depende da posição e da pessoa também. Me dá um exemplo de uma posição e onde normalmente se localiza a consciência. Kakasana, por exemplo, pode ser uma força mais do ombro para uma pessoa, ou sei lá, mais do abdômen, do punho para outra pessoa. Kakasana no abdômen é muito difícil. Punho, né? Punho. Paschimottanasana, uma flexão sentada. Normalmente você sente tracionar atrás das pernas ou atrás dos joelhos. Se você catar com a mão no pé e puxar o pé para trás, você vai associar isso à sensação de tração na panturrilha. Panturrilha. Então, você vai localizar a consciência naquela região que você vai sentir que está sendo solicitado. E ser solicitado nunca deverá ser dor. Você não deve sentir dor na posição. Principalmente quando se trata de eixo central. Coluna, órgãos, seja o fígado, seja o baço, que aparece como? Aparece com uma sensação de desconforto no abdômen. Então você faz uma posição, essa posição comprime um órgão, você vai sentir uma sensação de desconforto no abdômen, não no órgão. Ok? Então, no eixo, jamais. Obviamente, quando se fala de apêndices, braços, pernas, é comum você sentir um esforço, né? Um esforço de execução. Quando você faz um Chatuspadasana, faz um Tripadasana, uma flexão de braço, você vai sentir o músculo. Mas dentro do possível, evita-se a dor. Combinado? Evita-se a dor. Também, a localização da consciência, ela pode ser posta não só sobre a região que está sendo solicitada, mas uma região que você tem o intuito ou desejo de desenvolver ou aprimorar. Como, por exemplo, um canal de energia. Como, por exemplo, um centro de força. Como, por exemplo, um órgão. E assim sucessivamente. E como que isso funciona? Vamos fazer uma experiência? Então, coloca as duas mãos sobre a coxa, assim, ó. Fecha os olhos. Agora, eu quero que você pouse toda a sua atenção na mão direita. Esquece a mão esquerda. É mão direita, mantenha a consciência pousada. Não precisa visualizar nada, só deixa a consciência perfeitamente pousada na mão direita. Não disperse. Lá, mão direita, consciência nela. Consciência tão fortemente pousada na mão direita que é quase um desfalecimento. O corpo não existe, só existe a mão direita. Se concentra nela, na mão direita, não deixa a mente vagabundear, deixa ela focada, muito focada na mão direita. Focada, vira a palma para cima e continua focada na mão direita, mão direita, mão direita. As duas palmas para cima, mão direita, mão direita, mão direita, mão direita. Agora, abre os olhos e olha. Qual que está mais vermelha, qual que está mais branca? Agora segura uma mão na outra. Qual que está mais quente, qual que está mais fria? Ok? É assim que funciona. Então, ao pousar a consciência em uma determinada região, uma série de pequenas válvulazinhas que impedem a passagem do sangue para dentro dos capilares, elas se abrem. Você sabe que se todas essas válvulazinhas abrissem no seu corpo, caberia 5 vezes a quantidade de sangue que você tem dentro do seu corpo. Ok? A volemia, o volume de sangue do ser humano é mais ou menos de 5 litros. Então, se todas essas válvulazinhas se abrissem todas juntas, caberia 25 litros. Ok? Então, quando você leva a consciência para uma determinada região, essas válvulas abrem.
por um estímulo neurológico. E ao se abrir, o sangue passa a fluir, causando uma pequena inflamação, causando uma pequena hiperemia na região. E essa hiperemia, ela reduz o desconforto, leva o calor, reduz a dor. Mais do que isso, ao levar a consciência para a região, a gente libera uma série de substâncias. A gente libera uma substância que é opioide, reduzindo a dor. Só de pousar a consciência na região, também ela pode reduzir a dor. Como acontece quando você dá uma topada do braço na lousa, do braço ali no braço da escada, e daí imediatamente você vai lá, pega e atrita. Essa sensação tátil de atritar libera essa substância, que é semelhante à morfina, que fica na coluna, que é uma endorfina que fica na coluna. Ok? Fazendo com que a dor desapareça. Então, se você, ao invés de esfregar, você só pousar a consciência, a dor ela desaparece também. A dor ela desaparece também. Gostaram da brincadeira de olhar para a mão? Pensar numa mão só? Funciona, né? Quanto mais tempo você ficar, mais vermelha vai ficar uma mão e mais branca vai ficar outra. Isso pode chegar ao ponto de treinar isso daí. O mestre costuma dizer que existiram pessoas na rede que eram capazes de cortar a mão e não sangrar. Ou de parar o batimento cardíaco, ou de fechar tão forte a circulação que a mão ficava branca. E aí, para fechar, tem que pensar em algum outro ponto, ou como que é? O azul. É o azul. Porque em uma batida, um machucado, Você conseguiria você quer promover o calor, mas você quer ter menos sangue circulando. menos sangue circulando. Isso mesmo. Então você conseguiria fechar. Então, também, se você começar a treinar focalizando a atenção no fluxo do sangue, quando você faz um trikonasana, por exemplo, você sente que uma mão enche e que outra esvazia. Você presta atenção nessa sensação. Agora você volta e tenta reproduzir ela. Ao tentar reproduzir essa sensação, você consegue fechar o fluxo de uma mão e abrir da outra. Batimento cardíaco, isso eu conseguia fazer. Reduzir batimento cardíaco quando eu estava no hospital, eu brincava com isso. Quando foram operar o meu joelho, eu estava muito ansioso, estava lá deitado, o coração estava Ele falou, nossa, você está com o coração rápido. Eu falei, tô. Quer ver diminuir? Ele deu risada, para com isso. Olha só. Aí você controla a respiração, modificando o fluxo da respiração, o coração ele responde. Ele diminui a velocidade de batimento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quinta regra geral é a regra de... Agora sim, mentalização. A focalização sobre coreografia, durante a apresentação, você põe a consciência onde você quer que chame mais atenção. Fazendo pra... Pode. Mas não vai dar o efeito. O fato de você pousar a consciência na mão não quer dizer que as pessoas vão seguir sua mão. Tá bom? Mas ao pousar a atenção na mão, o gesto ele vai ser feito de uma forma mais atrativa, porque a consciência está lá. Então o que acontece onde está a consciência está a vida. Onde está a consciência está o prana. O prana flui em direção ao ponto onde está a sua consciência. Perfeito? E daí, se você faz o gesto com consciência, o gesto fica muito mais bonito. Por exemplo. E por ficar muito bonito, você acaba dando uma entonação nele. Ou demonstrando o gesto. E daí a plateia acaba seguindo. Mas não é somente a sua consciência pousada que faz. Você falou de meditação.
cardíaco, Aham. aumenta o tempo da... Como se fosse um mantra. É o mantra. Principalmente o aumento da expiração é associado à exacerbação do sistema parasimpático. Dando um momento de ansiedade, de fazer isso. Sem dúvidas. Da mesma forma que o Bhastrika faz o inverso, né? Por isso você usa Bhastrika e Kapalabhatika para sintomas depressivos e Suryabhedra para sintomas ansiosos. É ruim quando tem os dois, né? Daí você tem que trabalhar os dois em momentos diferentes. Próximo, mentalização. O mestre costuma dizer para que a gente mentalize tudo. Tudo que a gente vai fazer deve ser previamente mentalizado. Então, Ju, lá no hospital, vai fazer um procedimento, antes de fazer, você já está preparando, você já mentaliza o procedimento acontecendo com perfeição. Eu faço isso. Às vezes, principalmente. Ai, vai dar certo. Você vai estacionar o carro, você mal entrou no estacionamento do shopping, você já está visualizando. Vou achar uma vaga de primeira. Tá certo? Vai ver um cliente. Visualiza o cliente gostando. Então, você deve visualizar absolutamente tudo na sua vida. Ok? Absolutamente tudo na sua vida. Obviamente, mais forte será a sua mentalização, quanto mais focado for a sua mente. Mentes desfocadas fazem com que a mentalização vire dispersão. Tá bom? Mentes claras e focadas facilitam a sua mentalização. A mentalização, ela pode ser dividida em dois grupos. A mentalização esotérica. Vamos botar em azul, que está mais melhor o nosso. Esotérica e exotérica. Esotérica normalmente é associada a chakras, símbolos, canais e fluxos energéticos. E é uma visualização mais reservada. Mantras, vocalização de mantras específicos para cada centro. Okay? A mentalização exotérica. Um grande exemplo é a mentalização de cores. A mentalização de partes do corpo. A mentalização de metas concluídas, por exemplo, um asana que você quer conquistar. Mentalização de metas. O que mais? De cores. Vamos fazer um outro adendo aqui, ó. Cores. As cores seguem o espectro do arco-íris. Cor vermelha, a laranja. Antes tem a rosa, né? Vermelho, rosa, laranja. Pois vem amarelo. Pois vem verde. Pois vem azul. Por último, violeta. Cada uma delas tem uma função. Cada um dá uma. Fala, função de uma cor. Depois que você falou, eu vou riscar. Melhor escolher rápido. Cor.